Bom dia, gente linda de Deus. Mais uma vez estou aqui, pastor Jussi Eduardo Costa, diretamente de Beira Rio, Teresina, Piauí. Neste momento, gravando mais um vídeo, já que esta é a única maneira que tenho neste momento de compartilhar aquilo que a palavra de Deus diz dentro daquilo que eu penso. E como eu costumo dizer, o que eu penso ou aquilo que eu entendo não significa ser a verdade absoluta, porque a verdade absoluta somente Deus a possui. E esta será revelada de uma vez por todas no dia que Jesus Cristo voltar e se tornar definitivamente o Rei dos Reis sobre todas as coisas. Ele já é o Rei dos Reis, mas o inferno, o diabo e todas as outras coisas serão lançadas no lago de fogo e viveremos o reino de Cristo, conforme a vontade de Deus Pai. Mas não é sobre isso que eu estou querendo falar nesta manhã. Nesta manhã de sábado, dia 3 de junho de 2013, eu acordei pensando em um assunto interessante, chamada perda da salvação. Se há uma coisa que eu não consigo entender biblicamente, é a chamada perda da salvação em Cristo Jesus. Por quê? Porque muitas pessoas confundem galardão, entrega de galardão, juízo final e salvação do povo que creu em Cristo Jesus. Eles fazem uma mistura, eles fazem uma bagunça. Tem gente que acha que a igreja vai passar no julgamento do trono branco. Ora, se você pegar 1 Coríntios, capítulo 3, você vai ver que a igreja vai passar por um outro tipo de julgamento. A igreja não vai passar pelo julgamento do trono branco, da abertura do livro da vida. É só ler a Bíblia, é só entender o que a Bíblia está dizendo. Mas tem gente que insiste. E tem hora que eu fico pensando que lá no céu deve haver ou uma fábrica de livro, ou deve haver uma fábrica de borracha de apagar, ou deve haver uma fábrica de corretivo. Porque é um tal de perde salvação, ganha salvação, perde salvação, ganha salvação, perde salvação, ganha salvação, que eu não entendo que Deus é esse que fica brincando com algo sério que ele prometeu. Deus prometeu na sua palavra que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna. E mais, lá em Efésios, capítulo 2, vai dizer que a salvação é pela graça, e graça é favor imerecido. Você e eu merecíamos o inferno, mas Deus, por graça e misericórdia, conforme Efésios capítulo 1, nos predestinou para a salvação. E lá em Colossenses você vai encontrar que antes mesmo da fundação do mundo, Deus já havia predestinado aqueles que seriam o seu povo. Então, eu poderia ficar aqui horas. Muitas vezes eu vejo algumas mensagens sobre eleição que demora 1 hora, 40 minutos. Na realidade, esse é um assunto que é muito longo, muito longo. Só que volto a dizer, tem pessoa que confunde recompensa de galardão com salvação. Recompensa de galardão está lá nas 7 cartas do Apocalipse. Salvação está em Efésios capítulo 2, está em 1 Coríntios capítulo 10, está em Romanos capítulo 5 e também está em 1 Coríntios capítulo 3. Isso sem citar os outros 1000 textos que posso citar aqui que falam sobre isso. Mas algumas pessoas confundem ainda mais. Elas acham que quando nós falamos na eleição, na predestinação, está dizendo que está tudo liberado. Você pode fazer o que você quiser, aprontar o que você quiser e no final você vai ser salvo. Daí eu vejo como as pessoas não entendem aquilo que leem. Como as pessoas não conseguem fazer uma interpretação básica, hermenêutica e exegética de um texto bíblico. Por quê? A Bíblia é bem clara, lá em 1 João capítulo 2, que João vai escrever: filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que vocês não vivam na prática do pecado. Um verdadeiro salvo em Cristo Jesus, ele não vive na prática do pecado. Essa história de crente alcoólatra, que fica viciado em cigarro, crente que vive adulterando, casal de namorado que vive fornicando, pessoas que só fazem aquilo que não devem, pessoas que comprometem a beleza do Evangelho de Jesus Cristo com o seu mau testemunho. A Bíblia diz, não é que essas pessoas perderam a salvação. O próprio apóstolo João vai dizer que essas pessoas estavam entre nós, mas nunca foram dos nossos.
É que nós temos a mania de achar que a pessoa levanta a mão, vai lá na frente, faz a confissão de oração, dá a profissão de fé, desce as águas do batismo e está salva. Não! A salvação é algo que acontece no interior. É quando eu sou batizado no Espírito Santo e eu sou selado para a salvação eterna. É isso que a palavra de Deus vai ensinar. É isso que a palavra de Deus vai dizer. Um verdadeiro crente não vive na prática da mentira. Um verdadeiro crente não vive na prática da prostituição. Um verdadeiro crente não vive na prática da malandragem. Exemplo, eu sou um crente em Cristo, mas eu só vou comprar produto na barraquinha de produtos falsificados que vêm da China e do Paraguai. Isso é pecado. E alguém que vive essa prática constante, na minha opinião, ainda precisa ter uma experiência com Jesus Cristo. Porque um verdadeiro crente em Cristo Jesus dá a César o que é de César, mas dá a Deus o que é de Deus. Então, na realidade, não é essa historinha, eu pequei, aí vai um anjo lá no livro da vida, passa borracha ou passa o corretivo e você perdeu a salvação. Aí você pede perdão, ele pega uma caneta e escreve teu nome de novo. Aí passa meia hora, acontece alguma outra coisa, ele apaga de novo. Aí, meia hora depois, escreve de novo. Gente, isso é brincadeira. Um verdadeiro crente em Cristo, ele anda no Espírito, rejeitando as obras da carne, conforme Gálatas, capítulo 5, e andando no Espírito. Um verdadeiro crente em Cristo vai fazer aquilo que Pedro diz. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Um verdadeiro predestinado, ele não vive de qualquer jeito. Ele vive o que a Bíblia manda ele viver. Um verdadeiro predestinado, um eleito de Deus, vive o que a Bíblia ensina. E quando ele peca, o Espírito Santo o convence do pecado, ele se arrepende, pede perdão, para que Deus o ajude a não voltar a cometer. Mas se voltar a cometer, temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João 1,9. Mas as pessoas preferem ficar fazendo terrorismo na cabeça dos outros. Sabe o que é terrorismo? Não pegue. Se pegar, não morda. Se morder, não mastigue. Se mastigar, não engula. Se engolir, não faça digestão. Gente, isso é brincadeira. E as coisas de Deus são sérias. Por isso, eu não sou calvinista, eu sou bíblico.
uma vez salvo em Cristo Jesus, ninguém, conforme está lá em Romanos capítulo 8, pode roubar ou tirar a minha salvação, que está baseada no amor de Deus. Que Deus abençoe o teu dia e fique na paz do Senhor Jesus.